Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia 24 de janeiro, convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus comigo. Tomemos o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja em nosso coração como chama ardente e que a luz dele ilumine toda a nossa vida e nos aqueça para a virtude. Ó Deus, nosso Pai, abrimos o nosso coração e te oferecemos todo o dia de hoje nossas orações e obras, nossos pensamentos e sentimentos, nossas palavras, nossas alegrias e sofrimentos. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia do terceiro domingo do tempo comum que estamos vivendo nos apresenta o apelo que Jesus faz a cada um de nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho de hoje é este convite a acolher o chamado de Jesus em uma atitude de conversão e liberdade. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles se deixaram imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o Evangelho de hoje? Para onde Jesus se dirige após a morte de João e qual a sua missão? Qual a condição para acolher a proposta do reino? Quem Jesus chama para segui-lo? E quem são os discípulos? E o que fazem? O que deixam para viver o seguimento? A prisão de João parece ter sido um sinal para Jesus iniciar uma nova etapa em sua missão. O Evangelho de Deus é traduzido por Marcos como a Boa Nova. Essa é uma missão que se prolongará para sempre e Jesus escolhe com um grupo essa missão. Não chamou os sacerdotes, nem os fariseus, nem pessoas de prestígio. Ele chamou rudes pescadores de um pequeno lago na periferia do mundo. O evangelista ressalta por 2 vezes como eles aceitaram o convite. Imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. O mestre caminha na frente e eles o seguem. Depois, discípulos missionários darão prosseguimento ao projeto de Jesus. Terão de pregar a conversão, mudança de vida, curar os doentes e expulsar os sinais de pecado. O que diz o texto do Evangelho para você, para a sua vida? E que caminho o Evangelho de hoje lhe aponta? Medite a palavra que mais tocou seu coração e proponha-se a viver um caminho de conversão. Você crê em Jesus e no seu Evangelho? Jesus viu os discípulos e os chama. Você permite e se permite ser olhado por Jesus? Acolhe o seu chamado? É capaz de deixar tudo para segui-lo? Nós vemos no Evangelho que Jesus inicia a sua vida pública abrindo os olhos do povo para que
percebessem a chegada do tempo que o Pai marcara para a salvação da humanidade. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é, portanto, a chave que desvenda todo o enigma do plano de Deus para a humanidade: fé e conversão. A fé é um dom gratuito de Deus. A conversão é a nossa resposta ao anúncio de Jesus. Jesus veio anunciar ao mundo como todos nós poderíamos acolher a salvação. No entanto, ele não quis fazer nada sozinho. Por isso, convocou aqueles que o acompanhariam e seriam seus colaboradores na execução do projeto do Pai. E foi caminhando à beira do mar que ele encontrou e escolheu os seus primeiros seguidores. Eram eles pescadores, acostumados a perseverar na procura do peixe, alimento, daquela época, que era indispensável para a sobrevivência humana. E Jesus escolheu pescadores que estavam acostumados a enfrentar o mar com seu perigo, as suas incertezas, mas que tinham a esperança como fundamento para o seu trabalho. Aqueles homens possuíam casa e família, mas viviam condicionados a uma vida sem fronteiras, sem medo de desbravar o desconhecido. A narrativa nos dá conhecimento de que eles enfrentavam o mar, jogando as redes para a pesca, mas tinham também o momento de parar para consertar as redes. Assim eles viviam em função das redes. E foi neste contexto que Jesus encontrou os irmãos Simão e André, Tiago e João. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Disse-lhes Jesus e eles, deixando imediatamente as redes, seguiram o Senhor. Jesus também hoje nos chama para sermos seus colaboradores na pescaria do reino. Apesar de pecadores, nós somos pescadores de homens convidados também a deixarmos de lado as nossas redes, isto é, as nossas preocupações, os nossos apegos e tudo o que nos amarra à vida antiga. Mesmo que tenhamos trabalho e família e que não estejamos desempregados nem desocupados, Jesus nos convoca para assumirmos o compromisso de sair à busca dos peixes para alimentar o reino dos céus. Jesus tem fome de muitas pessoas que ainda estão no mar do mundo, sem rumo e que precisam ser achadas, tratadas e curadas. Você também percebe que o tempo já se completou e que Jesus precisa de você? Você já é pescador de homens? Como você tem feito para apanhar os peixes para Jesus? Como está a sua vida? Você tem muitas preocupações e ocupações e apegos? Você tem medo de assumir compromissos? Será que um dia você será cobrado pelo que deixou de fazer? Pense nisso. Reze pedindo a graça de aprender com Jesus e Mestre a doação total ao projeto do Pai. Ó Jesus, bom pastor, suscita em todas as comunidades cristãs sacerdotes e diáconos, religiosos e religiosas, leigos comprometidos e missionários, segundo as necessidades do mundo inteiro, que tu amas e queres salvar. Te confiamos em particular nossa comunidade. Crie em nós o clima espiritual que havia entre os primeiros cristãos, para que possamos ser um cenáculo de oração, em amorosa acolhida do Espírito Santo e de seus dons. Assiste a todas as pessoas consagradas. Guia os passos dos que acolheram generosamente teu chamado e se preparam às ordens sagradas ou à profissão dos conselhos evangélicos. Volta teu olhar, Senhor, um olhar de amor para tantos jovens bem dispostos e chama-os ao teu seguimento. Ajuda-os a compreender que só em ti podem realizar-se plenamente. Confiando estes grandes interesses de teu coração, a poderosa intercessão de Maria, mãe e modelo de todas as vocações, e de seu esposo, São José, modelo também de vocação para todos nós, te suplicamos, Senhor, que sustenhas nossa fé com a certeza de que o Pai concederá o que tu mesmo mandaste que peçamos. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Faça uma síntese do Evangelho para que ele se torne vida em sua vida neste dia. Senhor, Tu me conheces como sou. Ajuda-me a mudar. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.